Sabe, tem livros que são mais do que texto, do que textos. Parecem uma conversa que atravessa décadas. E um deles é A Pedagogia da Esperança, do Paulo Freire. Não é um livro novo, mas um reencontro dele com a obra mais famosa, A Pedagogia do Oprimido. Exato. E a proposta hoje é justamente mergulhar nisso. O que é essa tal de pedagogia da esperança? Que já adianto, não é otimismo ingênuo, né? De jeito nenhum. Para ele, a esperança não era só um sentimento. Era uma necessidade existencial. Quase como respirar. Mas uma esperança que precisava ser, educada. E é essa a nossa missão aqui. A gente vai usar trechos do próprio livro, memórias que ele conta, para entender como as experiências de vida dele... Da infância, o exílio... Tudo. Isso, como tudo isso moldou as ideias dele sobre educação, opressão e, acima de tudo, esperança. O ponto de partida dele é que a esperança é uma necessidade ontológica. Uma palavra chique para dizer que faz parte de ser gente, né? Exatamente. Mas ela sozinha não adianta. Precisa estar colada na prática, na luta. Sem a luta, a esperança vira, uma espera boba. E sem esperança, a luta perde o fôlego. Perde o fôlego, vira só ressentimento. É uma ideia muito forte, porque quebra aquela imagem do otimista que não faz nada, sabe? Ele até cria um verbo para isso que eu acho genial: esperançar. Esperançar, não é esperar. Não, é ir atrás, é construir junto. É a tal da esperança crítica. E o mais legal é que ele não chegou nisso lendo teorias numa biblioteca. Ele chegou a essa conclusão por causa de histórias muito, muito pessoais. Vamos começar por uma que é impressionante. A Pedagogia do Oprimido, que influenciou o mundo. Sim. Nasceu basicamente porque o Freire decidiu abandonar a advocacia. Do primeiro dia. É uma história incrível. Ele, recém-formado em Direito, pega um caso para cobrar a dívida de um jovem dentista. Imagina a cena. O rapaz chega no escritório dele, todo tímido, assustado. O Freire descreve isso. E o dentista admite na hora que não tem como pagar. Ele fala algo como: doutor, pode levar os móveis da casa, a lei só não deixa levar os instrumentos de trabalho. E aí vem o golpe final. Aí ele solta, com aquele humor triste: só não pode tomar minha filhinha de 1 ano e meio. Puxa. Cara, essa frase quebrou o Freire. Ele conta que sentiu um calafrio. Ao invés de cobrar a dívida, ele disse para o rapaz que ia devolver o caso, que ele ia ter umas semanas de ar para respirar. E ali, naquele momento, a carreira dele de advogado acabou. Acabou. Ele chegou em casa, contou para a esposa, a Elsa, e a resposta dela foi certeira. O que ela disse? Eu esperava isto. Você é um educador. Uau! Que confirmação. Total. Foi mais que uma mudança de carreira. Foi uma escolha ética. Sabe, a empatia ali foi mais forte que a lei. E foi essa decisão que o levou para o SESI, que ele chama de tempo fundante, onde as sementes da pedagogia dele foram plantadas de verdade. Mas foi justamente no SESI que ele levou o que talvez tenha sido o maior choque de realidade da vida dele. Ah, sim, a lição de humildade. Exato. Ele estava lá, todo acadêmico, citando Jean Piaget, falando bonito para pais e mães de operários sobre educação. Usando todo aquele vocabulário da universidade, né? Código moral, conduta, palavras que para aquelas pessoas talvez não fizessem muito sentido prático. E depois da fala longa dele, um operário, um homem de uns 40 anos que o Freire descreve como gasto pela vida, pediu a palavra. E ele não foi agressivo. Pelo contrário. Não foi super manso. Começou elogiando as palavras bonitas do doutor. Mas aí ele fez 2 perguntas, simples e demolidoras. A primeira... Doutor Paulo, o senhor sabe onde a gente mora? E a segunda... O senhor já esteve na casa de um de nós? Imagina o silêncio. Aí o operário começou a descrever a vida dele. Sem drama, só os fatos. A casa pequena, o cansaço do corpo, a falta de tudo. A impossibilidade de sonhar. E ele ainda fez o contraste com a vida que ele imaginava que o Freire tinha. Uma casa grande, com jardim, quartos para os filhos. E o Freire admite que a descrição era perfeita. E aí veio a frase final, que é um soco no estômago. O operário disse: se a gente bate nos filhos, não é porque a gente não ame eles, não.
É porque a dureza da vida não deixa muito para escolher. Freire diz que essa foi a lição mais contundente que ele já recebeu. Ele entendeu na hora. O erro não foi citar Piaget. O erro foi partir do mundo dele, da linguagem dele. Sem antes ouvir, né? Sem antes ter a humildade de escutar a leitura de mundo do outro. E a ficha caiu de vez no carro, voltando para casa. Ele falou para Elsa, poxa, eu fui tão claro, mas parece que eles não me entenderam. E a resposta dela foi genial. Qual foi? Ela só perguntou, Paulo, não terá sido você quem não os entendeu? Nossa! Foi ali que ele entendeu. Se você quer dialogar, a primeira coisa a fazer não é falar, é calar a boca e escutar. A educação tinha que deixar de ser um falar para o povo e virar um falar com o povo. E essa lógica de escutar o mundo do outro, ele teve que aplicar a si mesmo de uma forma muito profunda para entender a própria dor. Ele conta uma história que chama de Arqueologia da Minha Dor. É uma parte bem forte do livro, sim. Ele conta que por anos, ali dos 22 aos 29, ele tinha umas crises de tristeza muito profundas. Do nada. Aparentemente, sim. Uma melancolia que paralisava. E ele, como bom pesquisador, começou a se investigar, procurar padrões. E ele achou um padrão bem específico, né? Muito específico. As crises só aconteciam quando se juntavam 4 coisas: chuva, céu escuro, lama e o verde dos canaviais da zona da mata de Pernambuco. Que loucura! Pois é. Se chovesse em outro lugar, no sertão, por exemplo, nada acontecia. O gatilho era aquela paisagem. E como ele desvendou isso? Um dia de chuva, ele voltou para Jaboatão, cidade da infância dele, foi até a casa onde morou, a casa onde o pai morreu em 1934. E ali, parado na rua, debaixo da chuva, olhando para casa... Ele conectou tudo. Tudo. A chuva, a lama, o verde. Era a fotografia exata do dia do trauma da morte do pai e das dificuldades que vieram depois. E ele diz que no momento em que ele entendeu a razão de ser da dor, ela foi embora. Exato. Ele diz que sepultou aquele mal-estar para sempre. Conhecer a causa de forma crítica libertou ele. E é aí que ele faz a grande ponte, né? É a grande sacada. Ele usa essa experiência como uma analogia. No caso pessoal dele, o conhecimento crítico da causa foi suficiente. Mas, e esse é o ponto, quando a gente fala de opressão social, de estruturas econômicas... Só saber da opressão não faz ela sumir. Exatamente. A conscientização é o primeiro passo, é indispensável. Mas os oprimidos, diz ele, precisam se organizar e lutar politicamente para mudar as condições concretas. É aí que a esperança vira ação. Aí que a esperança vira esperança crítica. É a união do conhecimento da realidade com a ação organizada para transformar essa realidade. E essa ideia de que o pensamento está sempre em movimento, ele aplicou a si mesmo. Anos depois, com a pedagogia do oprimido já sendo um sucesso, ele olha para o próprio livro e encontra defeitos. E faz uma autocrítica pública. O que exige uma coragem intelectual imensa, né? Total. Especialmente sobre a linguagem. Isso. Ele conta que depois da edição em inglês, começou a receber cartas de mulheres norte-americanas. Elogiando o livro, mas apontando uma contradição. Elas perguntavam, como um livro sobre libertação pode ser escrito numa linguagem tão machista? Porque ele usava o masculino genérico o tempo todo. Os homens transformam o mundo, os homens se libertam. Exato. E a primeira reação dele, ele confessa, foi defensiva. Ah, mas é a regra da gramática. A desculpa de sempre. A desculpa de sempre. Mas logo ele percebeu que isso era pura ideologia. E a virada de chave foi quando ele se perguntou: por que nós, homens, não nos sentimos incluídos quando uma mulher fala as mulheres estão decididas a mudar o mundo? Gênio. Essa pergunta expõe tudo. Exato. Ele percebeu que a linguagem não é neutra, ela reforça quem domina. A partir dali, ele agradeceu às mulheres e passou a se policiar, a usar mulheres e homens, seres humanos. O que mostra que a teoria dele não era um dogma fechado, né? Era uma coisa viva. Totalmente. É a melhor vacina contra a arrogância. Mostra que o processo de libertação é constante e tem que começar em você. Se você luta contra a opressão, precisa olhar para a sua própria fala.
Mudar a linguagem é parte de mudar o mundo. Então, quando a gente junta todas essas histórias, o que a gente tem é uma teoria que impactou o mundo, mas que nasceu de momentos muito humanos. Nasceu da empatia, da escuta, da dor e da autocrítica. A grande mensagem, então, é que a esperança para o Freire não é um estado de espírito. Não é um vai dar tudo certo. É uma disciplina, é uma prática. É a convicção de que, por mais difícil que seja, a transformação é possível. E por isso é uma pedagogia, algo que se aprende e se vive junto. Para a gente fechar, ele conta uma história que um líder camponês contou para ele e que resume tudo de uma forma brutal e poética. O líder estava apresentando um novo educador para o grupo e, depois de apresentar, ele virou para o educador e disse: "O que nós quer saber de você é se você vai estar com nós na hora do tombo do pau." Na hora do tombo do pau é uma expressão muito forte. Forte demais. Quer dizer, na hora que a coisa apertar, que a repressão chegar de verdade, você vai estar do nosso lado ou vai correr? E essa pergunta fica, né? Para além da teoria, o que significa na prática estar em solidariedade com o outro, principalmente quando a situação fica feia. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.